Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo onde nós estamos falando a respeito de fé, trazendo aqui, apresentando alguns fundamentos da fé, algumas características nessa jornada de fé. E eu queria agradecer a você por estar aqui, por se interessar por esse assunto de fé, assim como eu. E estamos juntos nessa jornada para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como colocar a nossa fé em ação. A fé, ela não acontece do nada, ela não inicia do nada. Existem processos onde essa fé é iniciada e ela vai se desdobrando com algumas atitudes, com algumas ações, para que ela se torne então uma fé madura em nós e produza efeito não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Então eu queria, antes de tudo, recapitular alguns assuntos que nós já tratamos anteriormente. Eu comecei falando sobre o que é fé, e o Hebreus 11:1 vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Então, se eu pudesse trazer aqui um resumo de Hebreus 11 na prática do nosso dia a dia, para um entendimento ainda mais amplo, eu poderia dizer então que a fé é a certeza de que aquilo que eu espero já está pronto, já foi providenciado por Deus, o cenário já está pronto. E por isso eu celebro no presente como se o futuro já houvesse chegado. Fé é certeza e convicção. Mesmo que eu ainda não tenha recebido, mesmo que eu ainda não veja com meus olhos naturais, eu já então me alegro em Deus por saber que Ele, pela fé, já providenciou todas as coisas. Eu não espero concretizar, eu não espero tomar posse para depois crer. Eu creio antes de ver, eu creio antes de colocar as mãos naquilo que eu espero. Então, fé é certeza, fé é convicção. Nós falamos então na sequência que uma vez que essa fé ela só pode vir até nós através de ouvirmos a palavra de Deus, a pregação da palavra, a ministração da palavra, a pregação do Evangelho. E é necessário, e eu disse na ocasião, não sei se você lembra, que o ouvir no original, no grego, significa akoi, que nos dá um entendimento e nos ensina que é não simplesmente ouvir com os ouvidos, mas dar ouvidos à palavra que se ouve. Então eu disse que ela traz um entendimento muito mais amplo do que simplesmente ouvir. O que nós vemos hoje em muitos lugares, em muitas igrejas, na vida de muita gente que nós temos aí contato, que nós nos relacionamos, tanto dentro da igreja quanto fora, as pessoas dizendo que têm fé, mas na hora que elas precisam mostrar isso, elas fracassam. Porque, na verdade, podem até estar ouvindo a palavra, mas não estão dando ouvidos à palavra. E isso faz toda a diferença, quando nós damos ouvidos e não simplesmente ouvimos. Porque nós sabemos que muitas vezes, ao ouvir alguma coisa, entra por um e sai por outro. E o que a palavra nos propõe, a palavra de Deus nos propõe, é que nós venhamos absorver essa fé. Que essa fé, uma vez vindo até nós possamos recebê-la, que ela fique em nós. Porque em Mateus, no capítulo 13, no versículo de número 19, diz que toda palavra que é semeada, se não houver compreensão, se não houver entendimento, o maligno vem e as rouba do nosso coração. Ele vem e nos arrebata essa palavra semeada no nosso coração. Então é preciso que a gente receba a palavra de Deus, ouça com entendimento, com compreensão, para que ela fique. Amém? E hoje eu queria falar com vocês sobre como colocar essa fé em ação. Então veja que a fé ela vem passando por processos. Primeiro a fé vem pelo ouvir. Uma vez ouvindo essa fé com compreensão, com entendimento, nós recebemos essa fé no nosso coração.
E uma vez então recebendo essa fé, ela sendo depositada em nós, nós precisamos colocar essa fé para fora. Nós precisamos liberar essa fé que já está em nós, que já está depositada em nós. Ou seja, nós precisamos colocar a nossa fé em ação para que ela surta o efeito esperado, não só por nós, mas o efeito esperado também por Deus. Por isso, todo esse trabalho da palavra de Deus em nós, da ministração da palavra, da ministração e o estudo da palavra, para que essa fé, então, uma vez em nós, ela possa entrar em ação no momento adequado, no momento certo, para que a gente possa avançar na nossa vida com Deus, avançar na nossa carreira, na nossa caminhada, para que a gente não fique, não seja vencido e nem fique à beira do caminho. Deus quer que nós, uma vez iniciado essa fé, dessa medida de fé que Ele nos deu, que essa fé então amadureça, seja amadurecida em nós, através desses processos de ouvir com entendimento, de receber essa palavra e de colocar então essa fé em ação. E eu queria então levá-los a um texto bíblico que vai mostrar exatamente esses processos, como a fé vai se desencadeando até o ponto da gente colher os frutos disso. E eu queria então levá-los num texto de Marcos, no capítulo 5, texto muito conhecido, que vai falar daquela mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Vamos ver, vamos ler então esse texto e depois eu volto para comentar com vocês. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Amém, queridos? Então, nós vimos aí a passagem dessa mulher do fluxo de sangue. E interessante que a partir do versículo de número 25, diz que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, irmãos, não era um dia, não eram 12 dias, 12 anos. E diz então no versículo 26 que em muito padecera e na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que em determinadas situações só a fé vai trazer o resultado esperado. Não é o seu dinheiro, não são as suas amizades, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de ver as coisas, de visão, de disposição, de nada terreno. A única coisa, em muitas situações, a única coisa que vai resolver o seu problema é você ter fé em Jesus. Não tem jeito. Então, desenvolver uma fé, como o Hebreus 11:6 vai dizer, uma fé que agrada a Deus é de suma importância para cada um de nós. E nós precisamos, então, desenvolver essa fé como cristão. Nós precisamos de ver, como a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Em toda a Bíblia você vai ver 4 vezes a palavra trazendo como algo imperativo, que nós, como justos do Senhor, justificados por Ele, precisamos viver por fé. Não uma fé falsa, mas uma fé que agrade a Deus. Por isso a importância de nós aprendermos sobre fé. Quanto mais eu aprendo sobre fé, como eu já disse, mais posicionado eu fico em Deus, mais enraizado eu fico, mais resistente eu me torno diante das adversidades. Isso é exercício, irmãos, isso é treinamento. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. O problema é que muita gente não estuda sobre fé, não se interessa sobre fé, vai vivendo e achando que o tempo de vivência na igreja vai fazendo com que a fé dessas pessoas amadureça. Muito pelo contrário, nós precisamos entender sobre fé. É claro que as experiências que nós vamos passando com Deus na vida vão, sim, fortalecendo a nossa fé, vão amadurecendo a nossa fé,
mas eu preciso, antes de tudo, entender e aprender sobre fé, para que eu então possa ser mais assertivo nas minhas decisões, nas minhas atitudes, entendendo as nuances da fé, para avaliar se as minhas atitudes, as minhas posturas estão indo de encontro a essa fé que agrada a Deus. Para que não perca tempo, não fique vivendo uma fé falsa, achando que estou vivendo uma fé que agrada a Deus. Amém? Então nós vemos então que essa mulher, como eu disse, ela mostra, nós vamos ver aqui que ela mostra exatamente esses processos da fé, como é que elas vão se desencadeando na nossa vida ao ponto de chegar e fazer com que de Deus saia virtude, no caso aqui de Jesus saísse virtude. Só saiu virtude porque a fé foi uma fé verdadeira, que passou por todos os processos de uma fé genuína, de uma fé então que gera resultados, de uma fé então que faz sair virtudes do Senhor para a nossa vida. Então nós vemos então que a partir do versículo, então, já no versículo 27, diz que primeira coisa que acontece, como nós lemos no início desses estudos, é que a fé vem pelo ouvir. E diz então no versículo de número 27 do capítulo 5 de Marcos, que essa mulher ouviu falar de Jesus. Naquela época, irmãos, não tinha Bíblia. O testemunho era que valia como pregação. Aquilo que Jesus estava fazendo chegou até aos ouvidos dessa mulher. Então ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu como testemunho que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus era poderoso na terra para fazer a vontade do Pai, para curar pessoas. Então isso gerou fé no coração dela. Ela ouviu falar de Jesus, isso gerou fé no coração dela. Ela não simplesmente ouviu, mas ela deu ouvido, o apoio aqui foi evidenciado na vida dela. Ela deu ouvidos a essa palavra até o ponto de gerar fé no coração dela. E outra etapa da fé que nós precisamos entender, que uma vez então que a gente ouve essa palavra, a gente precisa então reter, como eu disse, a gente precisa compreender essa verdade para que a gente receba essa fé no nosso coração. E essa lição que eu estou passando para você nesse momento, nós vamos então entender como a fé é colocada em ação. E essa mulher nos mostra, no versículo número 28, diz que porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E no parte B do versículo 27, voltando um pouco, ela diz: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então veja como então a gente, uma vez tendo fé, recebendo fé, como a gente consegue colocar a fé em ação. Exatamente seguindo os passos dessa mulher. Então, primeiro, fé só é fé quando entra em ação. E aí você talvez me pergunte então, como eu coloco a minha fé em ação? Simples. Você só vai saber, só vai entender que você está colocando fé em ação quando você confessar aquilo que você crê diante da sua adversidade, diante daquilo que você espera. Quando você então confessa com o coração daquilo que já está em você, confessa a sua fé e você age à altura daquilo que você confessou. Irmãos, foi exatamente isso que essa mulher fez. Ela ouviu falar de Jesus, recebeu fé e ela dizia para ela mesma, ela confessava para ela que simplesmente se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Veja que ela estava confessando, e no versículo 27, na parte B do versículo 27, ela então, mesmo debilitada, mesmo com aquela hemorragia fraca, anêmica, ela ainda enfrentou uma multidão, agindo então e tomando uma atitude, tendo uma atitude que correspondia à sua confissão de fé, à sua confissão de certeza. Ela confessou aquilo que ela cria e tomou uma atitude correspondente que ia de encontro àquilo que ela confessava.
Então, diz a palavra que essa mulher enfrentou a multidão com toda a dificuldade que já estava nela, no corpo dela, ainda enfrentou uma dificuldade externa que era a multidão, foi até Jesus, tocou na orla das vestes de Jesus, diz a palavra que ela imediatamente foi curada, porque de Jesus saiu virtude. Então, aprenda isso. Toda vez que você, então, confessar aquilo que você acredita e agir, tomar atitude correspondente àquilo que você confessou, a sua fé nesse momento está entrando em ação. E quando isso acontece, irmãos, vai surtir o efeito tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Aquilo que você está ligando na terra também estará sendo ligado nos céus. Então, não tenha dúvida. Se você, uma vez colocando a sua fé em ação, tiver confissão e atitudes correspondentes a essa sua confissão, você pode ter certeza que a sua fé está entrando em ação, a sua fé está sendo liberada, e é só você então permanecer com essa certeza, deixar a fé durar o tempo que precisa durar em você, para que você venha então colher os frutos daquilo que você espera. Amém? Então, fé é certeza, fé é convicção, e a gente precisa então colocar para fora através de confissão e ação. Então não esqueça disso. Confesse aquilo que você crê e haja à altura daquilo que você confessou, para que a sua fé então seja liberada de dentro de você e que surta então para que ela surta o efeito esperado, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então não se preocupe, se você identificar essas duas ações em você, você pode então ficar tranquilo que no tempo certo, a fé então sendo liberada, entrando em ação, vai trazer os resultados que você tanto espera. Não esmoreça, não deixe a dúvida entrar, mas continue confessando, colocando certeza, liberando certeza e agindo de uma forma que corresponda à sua confissão. Não confesse uma coisa e depois faça outra. Tome a atitude correspondente àquilo que você confessou. Não deixe entrar dúvida, não deixe entrar incerteza, porque fé é certeza. Amém, queridos? Então, eu queria deixar essa informação para você. Comece agora na sua vida a colocar a sua fé em ação e comece a colher os frutos disso, os resultados da sua fé. Nunca esquecendo, fé em ação é confissão e atitude. Fé em ação é certeza sendo colocada para fora e uma caminhada rumo a essa conquista, rumo a isso que você tem esperado. E não se esqueça, celebre hoje, no presente, com fé, aquilo que você espera, porque já está providenciado por Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Que Deus te abençoe mais uma vez. E agora motive outras pessoas a colocar a sua fé em ação. Mostre a elas como é simples colocar a fé em ação, para que elas possam também viver uma vida de sucesso, uma vida de vitória, mesmo diante das adversidades. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, com esse estudo, e até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.